Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigo internauta, amigo que acompanha a Grande FM. Estamos chegando mais uma vez com o nosso Momento Rural, este encontro marcado que temos em nossas plataformas digitais. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, curta, compartilhe, embarque e divulgue o nosso programa com toda certeza. A você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para receber a mensagem e acompanhar o programa desde o início aqui com a gente. E claro, se inscreva no nosso canal para você rever os programas que já foram ao ar e ter a oportunidade de compartilhar também o nosso conteúdo. Esse convite está feito. Nós estamos falando e dando sequência a esse nosso assunto dentro do nosso Momento Rural, que é a expansão tecnológica no campo e também, claro, a aplicação dessa tecnologia. E quem está conosco mais uma vez, está de volta aqui ao nosso programa para nos ajudar nesse programa de hoje, é o produtor rural, engenheiro agrônomo, Pedro Luiz da Costa, que está novamente aqui com a gente. Seja bem-vindo novamente, Pedro. Obrigado pela oportunidade, Paulo. E vamos aí, bater um papo. Muito bem. Nós vamos começar o programa de hoje, Pedro. A gente falou bastante um pouquinho no programa passado das novas tecnologias. Mas, claro, é importante também, e não vai ser diferente por muito e muito tempo, a utilização do material humano em termos de todas as produções. Qual que é a importância da presença do engenheiro agrônomo no dia a dia lá do campo? Bom, o engenheiro agrônomo, eu vejo assim, ele leva conhecimento, ele leva tecnologia ao produtor rural. E a nossa cidade, o nosso município aqui, nós estamos assim bem assessorados. Nós temos faculdades e também... Então, e esse pessoal que sai da faculdade, certo? A maioria são filhos de produtores também, então observa só aonde a cadeia vai se fechar, certo? Então, filhos de produtor, vários escritórios de planejamento, o pessoal das revendas, certo? Então, assim, então, o agricultor do município realmente está bem servido, porque quando esse pessoal chega na fazenda, ele sempre leva alguma coisa de bom, certo? Um produto novo, uma tecnologia nova, leva conhecimento para o produtor. E cria-se um vínculo nesse meio aí que você não tem noção. Essa interação produtor, engenheiro agrônomo, e realmente assim, nós estamos muito bem suprido nessa área. Além como essa formação ela é constante, né? Exatamente de uma nova mentalidade, de buscar novas formas de melhor utilização. E o engenheiro tem como papel principal fazer a análise de tudo que está sendo feito nessa produção dar esse rumo para o produtor. Ele tem um olhar dele diferente, certo? É diferente assim do produtor. As coisas assim que o produtor às vezes não vê, ele consegue ver e consegue, nesse bate-papo, consegue levar essa informação e essa tecnologia. Então, o papel dele no nosso boom produtivo é fundamental, certo? Passa por ele, sim, esse sucesso da agricultura no nosso município e no nosso estado. Também nos programas passados, Pedro, a gente falou um pouquinho da necessidade do produtor se manter atualizado e tudo mais e acompanhar essa evolução. Mas pensando em termos de futuro, porque às vezes o produtor tem lá o seu cultivo, mas ele fica muito naquilo. Ele tem possibilidade hoje de, por exemplo, já de forma antecipada planejar, olha, depois desse cultivo que eu estou fazendo, eu posso fazer um outro, vou mudar para cá ou para lá. Ele tem essa possibilidade hoje, com as ferramentas que tem à disposição, de se planejar a longo prazo, por exemplo? É assim, quando você fala assim a longo prazo, nós sabemos, o produtor rural sabe, eu no mês de setembro, outubro, eu vou implantar uma nova cultura, eu vou implantar a cultura da soja. E eu sei que meados de fevereiro, final de janeiro, fevereiro, ali eu vou implantar a safrinha, certo? Sim. Então isso aí são datas praticamente fixas ou mais certo, assim, certo? Então, assim, só que quando eu falo que eu vou implantar uma soja, eu tenho que pensar que variedade eu vou implantar, qual é o tipo de solo que eu vou estar implantando que adubação eu vou. Então, na verdade, exige o quê? Exige um planejamento. Um planejamento. Então, a minha próxima cultura, certo? Eu vou fazer isso daqui. Olhando o que nós já falamos, a tecnologia, certo? Olhando o quê? Eu já fui em dia de campo, eu já vi que variedade, aquela variedade lá é mais produtiva.
Aquela lá suportou mais um estresse hídrico. Ou aquela uma lá, o potencial produtivo dela é mais alto do que a minha, certo? Então, assim, você vai tendo subsídios para tomar aquela decisão. Aquela decisão. Baseado o quê? Baseado... Exatamente isso. E assim, nós produtores rurais, a gente fala assim que a gente não erra, a gente erra. Sim. Esse ano mesmo eu errei numa cultivar, certo? Ela produziu em torno de 10 sacos a menos do que a outra. Você entendeu? Então, assim, no mesmo tipo de solo, na mesma condição climática, então os mesmos estresses que teve. Serve de experiência também. Serve de experiência. Então, assim, e como é que você faz? Então, o próximo ano você já não entra com essa cultivar, certo? Porque ela deixou você já pouco... sabe o que Então assim, é isso aí mesmo. Então, assim, você fala assim, a longo prazo, como é que você se planeja? Não. Nós sabemos dessas datas fixas, certo? Agora, aí tem esse tempo... O planejamento é fundamental. Então, na verdade, até eu fazia a pergunta ali se ele pode, na verdade, ele deve se planejar, né? Essa que é a colocação mais correta, né? Nada se faz sem planejamento. E aí, falar em planejamento, Pedro, você como produtor rural, eu acho que até é o mais indicado até para nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. Falar sobre a gestão da propriedade, que eu acho que isso é fundamental também. Hoje, fazer a gestão de uma propriedade rural pode se assemelhar, por exemplo, para quem está nos assistindo e entender um pouco melhor, com a gestão de qualquer outra empresa que está na área urbana do município? Sem dúvida, eu vejo assim, quando se fala em dinheiro, certo? Então você fala assim, realmente exige o quê? Exige um planejamento, correto? Porque os custos fixos, certo? Nós temos bastante custo fixo, isso aí muda, faça sol, faça chuva, nos 12 meses do ano, os 13 meses, né? Praticamente você tem aqueles custos. Então, como é que você se planeja, certo? E nós temos entrada de dinheiro o quê? 2 vezes por ano. Certo? Então, assim, é no termo de cada safra, certo? Então, assim, você realmente é uma empresa, cara. É uma empresa. Todos você os tem detalhes que são fundamentais. Todos. E tudo os tem que estar na sociais, planilha. Tudo você tem que... Entendeu? Então, a empresa, vocês não fazem isso? Sim. Então... A propriedade rural da mesma forma. Da mesma forma. E aí, você falou agora há pouco e até confessou pra gente aqui que cometeu um erro numa cultivar nesse ano. Falando exatamente sobre isso, em termos de gestão também, por que não dizer, qual que é o principal erro que um produtor rural comete na gestão da sua fazenda, da sua plantação? Certo. Assim, às vezes é involuntário. Às vezes você erra assim... às vezes sem saber, mas assim, eu vejo e eu tenho dificuldade maior assim na gestão da comercialização porque nós não temos um domínio sobre os preços. Vamos pegar 2 commodities hoje no mundo, soja e milho, certo? Então eu dependo da Bolsa de Chicago, eu dependo do clima, certo? O clima vai bem lá nos Estados Unidos, o preço cai aqui. Sim. Então vem uma notícia lá que a China não vai comprar mais soja do Brasil. Despenca aqui, de uma hora para outra. Então, assim, cometemos erros? Cometemos, certo? Porque a gente às vezes depende de muita informação de fora e nesse meio, assim, bastante informação que não é verídica. Então, assim, isso aí dá uma balançada. Então, erra e acerta, nós produtores rurais, assim, faz parte. Muito bem. Certo? Nosso momento rural aqui é falando a respeito de novas tecnologias e como gerir bem a sua propriedade rural. E claro, eu quero falar agora do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando, claro, não poderia ser diferente, da Agrojangada. A Agrojangada é referência do agronegócio do Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, também na armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Ô Pedro, você estava falando agora sobre a questão de erros e tudo mais, e aí, por diversas razões, me vem aqui o seguinte questionamento: qual que é a importância também da troca de experiência entre vocês, produtores rurais? Você poder compartilhar, por exemplo, o erro que você julgou ter cometido numa cultivar nesse ano com outro, para que ele também não incorra naquele mesmo erro. Essa troca de experiência entre produtores rurais também é importante para evitar que esses erros aconteçam, né? Sem dúvida, né? Assim, nós, produtores, a gente, praticamente o nosso meio é com outros produtores, entendeu? Então, a gente
conversa muito sobre variedade de soja, o tipo de solo que ele implantou, a produtividade. Então, assim, a gente fica sabendo. E essa troca de informação é fundamental. Sim. E a gente, além disso, convivemos na comunidade que é praticamente do agro, né? Você entendeu? Então, isso aí faz parte, viu? E é gostoso, e assim, a experiência minha que deu certo, às vezes para você não dá, mas você observa. E sempre tirar algo positivo daquilo. Isso, ali, né? E os vizinhos assim, poxa vida, aquela cultivar sua que você plantou lá é boa, como é que foi a produtividade? É verdade. Que adubação você usou, como é que é? Então, assim, Tem a concorrência, mas não tem a inimizade entre os produtores rurais. Pelo contrário. São colaboração, na verdade. Colaboração. Que bacana. Muito bem, chegamos ao final aqui do nosso Momento Rural, claro, com toda certeza, assuntos importantes, a você que nos acompanhou pelas nossas plataformas digitais, falando aqui com o Pedro, e ele está nos ajudando a entender um pouquinho mais a respeito do avanço tecnológico no campo e a forma como você gerir os seus negócios. Pedro, obrigado pela sua participação, até o nosso próximo programa. Eu que agradeço, obrigado. Muito bem, a você que esteve conosco pelo Facebook, curta, compartilhe e marque seus amigos. A você que esteve com a gente no YouTube, deixe seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal e acompanhe sempre o nosso Momento Rural, que vai ficando por aqui. Voltaremos na nossa próxima edição.